Fala pessoal, hoje eu venho trazer para vocês o funcionamento dos motores a turbo, no caso o funcionamento da turbina, para a gente poder estar entendendo como funciona. Então gente, para ensinar como funciona os motores turbo, eu tenho que ensinar o funcionamento, uma breve pincelada no funcionamento dos pistões. São 4 pistões, às vezes em linha, às vezes paralelos, depende do carro. Então vamos botar pistões em linha, são 4 pistões com 4 cilindros. Então tem uma câmara de combustão aqui em cima, onde nessa câmara o motor ele vai aspirar oxigênio e a injeção eletrônica vai jogar combustível pulverizado. E a vela, ela vai liberar uma centelha que vai gerar uma explosão, o cilindro ele vai descer por causa dessa explosão, o eixo que pega embaixo de todos eles vai lançar o outro cilindro acima, que vai acontecer a mesma coisa consecutivamente. Então vai vir esse, eles vão se revezando sempre na mesma ordem. Então, esse ar que vai sair do escapamento, ele vai para o coletor. Do coletor ele vai entrar na turbina. Então essa turbina vai receber esse ar pós-explosão, que vai girar um eixo, como se fosse uma hidrelétrica, só que vai ter um eixo e do outro lado vai ter uma outra hélice que vai gerar ar limpo, ar frio, e esse ar vai ser conduzido novamente para aquele cilindro de explosão, onde vai acontecer a explosão, que é o cilindro de combustão. Então vai ter muito mais ar dentro daquela câmara de explosão, muito mais ar dentro da câmara de explosão. Quando você alimenta uma explosão, você tem que botar mais combustível. Só que vamos colocar, você vai aumentar a sua eficiência energética, porque um motor pequeno ele vai conseguir desempenhar uma explosão muito maior, como se fosse um motor muito mais potente, de muito maior cilindrada. Então, quer dizer, hoje em dia, sem você ter muito esforço, você consegue fazer um motor 1.0 ter potência de 1.6, de 1.8. Só que com uma diferença muito maior, uma diferença muito boa. A eficiência energética, porque você consegue hoje ter um motor com 3 cilindros, um motor extremamente pequeno, completamente de alumínio, porém, ele já vem forjado. Ele vem todo forjado para necessidade de uma câmara de explosão muito mais robusta em termos de explosão, porque ela é toda reforçada, com o mesmo tamanho. Então, um tamanho pequeno, você consegue comprimir mais ar, consegue fazer uma explosão muito maior, sendo que o teu módulo de injeção, ele vai ter que dosar a quantidade de combustível, e com isso você consegue uma diferença muito grande de motor, de potência. Vamos botar o mesmo carro 1.0 que consegue, vamos botar por exemplo da Volkswagen, que consegue 82 cavalos no etanol, você consegue chegar a 115, 120, e fora os Stage 1, Stage 2, Stage 3, que o negócio fica bem bruto, bem absurdo. Então, meus amigos, esse é um círculo virtuoso, porque o ar ele sai quente pelo escapamento, gira o rotor que vai pressionar ar para dentro. Não tem quando tudo que a gente fala assim, poxa, vou dar uma turbinada. Vou dar uma turbinada. Normalmente as mulheres colocam seios de silicone, né? Fala assim, poxa, eu vou dar uma turbinada, eu vou colocar seios de silicone. Então tudo que não é natural, quando o carro ele é normal, é um carro aspirado, como nós aspiramos o ar, sem força. Mas imagina um compressor aspirando ar para dentro do meu nariz para eu respirar com mais velocidade. Logicamente que o ser humano não vai suportar por causa dos pulmões que não foram feitos para isso. Só que um carro, ele suporta isso sim. Então você coloca como se fosse um compressor de ar para dentro, que vai ter mais oxigênio. Então explosão é oxigênio mais combustível mais calor inicial da bobina. Então isso aí vai fazer com que o carro ganhe muita força, mas muita força mesmo. Hoje em dia está muito difundido. Os caras das empresas que produzem os carros,
E o que eles estão fazendo? Antigamente eles tinham que, para puxar um carro maior, um sedã, uma SUV, eles tinham que botar um motor 2.0, 3.0, um motor bem robusto. Então hoje eles estão botando um motor 1.0, 1.2, 1.4, dirá 1.5. A Volkswagen tem um 2.0 de 211 cavalos excelente. Então o que acontece? Eles estão conseguindo diminuir os tamanhos dos motores e produzir muito mais potência. Só que isso aí um dia eu acredito que ele vai cobrar o preço. Porque você está super comprimindo o ar, por mais que o carro seja preparado para isso, eu acredito, opinião própria, que o carro se desgaste mais. Mas fica um absurdo. Você aumenta o torque e aumenta a potência com menor volume de motor. Então, quanto menos peso, mais velocidade você tem, mais torque você consegue ter na estrada. Então hoje em dia é realidade. Os carros turbo são realidade. Antigamente a gente turbinava os golzinhos AP, a gente até falava o kit padaria. Por quê? Era um kit para você turbinar o Gol AP que vendia em qualquer lugar, você que comprava no Mercado Livre, comprava em qualquer lugar. E era extremamente difundido. Até hoje os motores AP, eles são extremamente difundidos. Eles são extremamente resistentes, são ótimos motores. E aí tem gente colocando motor AP na Amarok. Por quê? Porque o motor da Amarok é horrível, a diesel. Eu já vi vídeo na internet do cara colocando o motor AP na Amarok com mais de 180 cavalos. E o carro vai andar de boa. Gente, alguma dúvida, qualquer coisa? Em falando de carros turbo, eu trouxe hoje um modelo que é o seguinte, é o Up TSI. Muito conhecido, chegou no Brasil após vir da Europa. Quando ele era só um carro europeu, ele tinha as dimensões um pouco menores. Por quê? Porque na Europa ele era aquele carro do dia a dia, sempre era o segundo carro das pessoas. Então, para o cara resolver, era a moto das pessoas, na verdade. Aquele carro do corre, de você vai aqui, vai ali. Só no que na Europa ele tinha 115 cavalos. Mas também a gente não pode nem falar nada, né? Na Europa as pistas são melhores, o combustível é melhor, tudo é melhor. Então, meus amigos, vou fazer a comparação do Up TSI com o Up MPI, ambos com o mesmo motor, EA211. Vamos começar pela comparação da injeção. A injeção do Up TSI é uma injeção direta. O que é uma injeção direta? É uma injeção onde ela despeja o combustível direto na área de combustão do carro, no caso, onde tem a queima. Já a injeção multiponto do MPI, o combustível é injetado lá em cima, desce por uma tubulação, então se perde muito. E na injeção direta, ela é pulverizada de forma muito, muito mais precisa, porque os furos são bem pequenos e o combustível realmente ele chega a virar um gás. Então é um gás de combustível que é utilizado nessa queima. E tem uma bomba também de alta que também custa caro. Isso faz toda a diferença na hora da potência, porque além dele ser turbo alimentado, ele ainda tem a injeção direta que ajuda na potência. Vamos lá, na Europa ele tem 115 cavalos, no Brasil ele vem com 105 cavalos, porém na sua versão MPI sem turbo ele chega a 82 cavalos máximos no etanol. Então, 16,8 kg força na versão TSI Turbo e 10,4 na versão normal MPI. Então, peso-potência. O peso dele, do Up TSI com turbo, é 1.001 kg. 1.001 kg. Por quê? Devido aos equipamentos a mais, você tem que ter uma bomba extra de combustível, você tem que ter um freio reforçado, você tem que ter um sistema de arrefecimento melhorado, além de todo o sistema para você poder colocar a turbina. Então ele tem 1.001 quilos, sendo que a sua versão MPI ele tem 910 quilos, ele é quase 100 quilos mais leve. Porém, ele é mais leve, tem um motor até bem potente para sua potência, para 1.0 no caso, e a versão turbo chega a 183 cavalos e a versão MSI chega a 162. Só que é o seguinte, ele vem
o módulo bloqueado para essa velocidade, porque ele não tem uma aerodinâmica muito boa para você desempenhar altas potências, alta velocidade. Então eles limitaram a velocidade máxima dele em 183 km por hora. O seu 0 a 100 é de 9,5 segundos, enquanto o MPI não turbo é de 12 ponto alguma coisa, 12,55. Então, o consumo tanto da versão turbo quanto da versão MPI são muito bons. Ele chega na versão turbo a 9,5 mais ou menos no etanol na cidade, enquanto o MPI é 9,6. É uma diferença bem pequena. Então, o que acontece? No seu uso rodoviário, a versão turbo chega a 14,7 e a versão MPI chega a 15,3. Sendo que o 0 a 100 dele fica muito comprometido da versão turbo por causa do controle de tração. Porque toda vez que você vai dar um pau nele, vai dar uma arrancada com ele, ele brocha. Porque você imagina só, um carro tão leve, tão pequeno, com uma potência descomunal, desproporcional, o que ele vai fazer? Ele vai sair com o carro de lado. Então, toda vez que você vai acelerar firme no Up TSI, o controle de tração entra, ele dá uma brochada no carro para você não fazer besteira. Então, meus amigos, ambos carros foram feitos para o público europeu. A qualidade construtiva dele é perfeita, é muito superior aos carros da mesma categoria do Brasil, sendo que ele veio caro demais para o Brasil e acabou não vendendo. Hoje, depois que ele saiu de linha, ele se valorizou e cada dia mais fica mais caro você conseguir comprar um na versão TSI Turbo, que é muito boa e muito resistente. Valeu!